Fala pessoal, André Queiroz. Muita gente tem falado de bases, você tem que ter base, só passa em concurso que tem uma boa base, quem estudou em escola, no ITA, quem estudou em escolas públicas, quem estudou em escolas particulares, quem estudou em escola pública não tem uma boa base, não tem condição de passar. Eu vou falar sobre isso hoje, então fica aqui até o final do vídeo porque tem muita informação legal. Pessoal, é o seguinte, o ministro da Educação, Weintraub, sei lá como é que se pronuncia esse nome, ele foi no Morning Show dar uma entrevista lá e ele deu simplesmente um show em relação ao que estava sendo questionado lá. E nós concurseiros, eu que estudei em escola pública a vida inteira, depois como psicólogo, como estudante universitário de psicologia, estagiei em escola pública e vi a dificuldade que é. Sabe por quê? Porque alguns teóricos aplicaram certas teorias na escola, fizeram a progressão. Por quê? Se a progressão, o que é a progressão? Você tirando nota boa ou tirando nota ruim, você vai passar. Você assistindo aula ou não assistindo aula, você vai passar. E muita gente aparece lá só para fazer a prova, tira qualquer nota e passa e recebe o diploma. Resultado, nós temos analfabetos funcionais. Esse sistema da educação brasileira, ele é uma farsa. Ele é uma farsa. E ele é defendido por pessoas iludidas, né? Imbecis intelectuais, porque defendem esse modelo que está aí. Agora, esses professores colocam os filhos em escolas particulares que usam o modelo antigo de educação. Porque o professor da escola pública não bota o filho dele lá na escola pública. Ele não bota o filho na escola pública, ele bota o filho na escola particular, que se for reprovado, se tirar nota baixa, não passa de ano. E aí ele tem que forçar o aluno a estudar em casa para passar de ano. Mas preferiram mascarar os números. E aí o que aconteceu? Falaram da questão do ensino universitário, porque se gasta mais de 30 mil reais com um aluno universitário e se gasta 2 mil reais ou alguma coisa nesse entorno com um aluno do ensino básico. E você tem que inverter essa lógica, porque as universidades públicas estão abarrotadas de gente rica, de gente que pode pagar, né? E quando coloca o pobre que não pode pagar na universidade, ele não tem condições de acompanhar, porque na minha turma começaram 60, terminaram 18, a maioria porque não sabia ler um texto científico, porque não sabia escrever, e eu cheguei com essa dificuldade, eu superei essas dificuldades. Mas lá na universidade pública, que são as universidades federais, eles têm um investimento altíssimo. Então, nada mais justo do que pegar esse dinheiro que está investido na universidade pública, colocar ele na base, investir forte no ensino infantil, você ter uma sala multidisciplinar, você ter um colégio de qualidade para receber as crianças, você ter um ensino médio de qualidade e inverter isso. É muito mais futuro do que você fazer uma faculdade de qualidade. Por quê? Estou dizendo isso aqui a você. Porque não adianta você fazer cota, não adianta você fazer bolsas, porque uns vão terminar, outros não vão conseguir acompanhar. E só divulga os dados de quem está entrando, não divulga os dados de quem está terminando o curso. Termina pouquíssimas pessoas que são bolsistas com essas bolsas criadas. Então, o que é que a gente tem que fazer? Realmente o ministro está certo, o Bolsonaro está certo. Nós temos que investir na educação básica, na educação de nível médio, para que essa pessoa tenha um bom desenvolvimento em matemática, um bom desenvolvimento em português e consiga entrar na universidade pública competindo de igual para igual com a universidade com a escola particular. Porque eles querem uma educação para a educação pública, mas nenhuma escola particular adota o modelo da escola pública. Porque as escolas mais caras do Brasil não adotam esse modelo de progressão, esse modelo de ensino. Porque não dá resultado. Simplesmente é isso. Não dá resultado. E o que nós estamos vendo é até nas universidades chegando esse modelo fraquíssimo, né? Nós temos aí universitários concluindo um curso, mas um péssimo profissional. Até de medicina, médicos que não conseguem verificar uma pressão nem
conseguir detectar os sintomas de um infarto. Isso foi feito um estudo sobre isso. Eu não estou falando aqui senso comum, estou falando dados que foram feitos pesquisa. Eles não conseguem identificar um infarto. Então, ele discutiu essa relação, falou até de Roberto Freire, de Paulo Freire. Paulo Freire é considerado o patrono da educação brasileira, mas ele disse que em nenhum lugar do mundo se usa Paulo Freire. E realmente, eu acompanhei, eu li Paulo Freire, certo? E citei Paulo Freire em alguns trabalhos que eu fiz na universidade, mas o método de Paulo Freire não é o mais adequado. O método de Paulo Freire não serve para determinados fins, né? Por quê? Ele, até hoje, porque as escolas particulares não adotam o método de Paulo Freire? Por que não adotam? Porque eles têm uma grade curricular, porque eles têm um assunto para dar, porque o assunto não emerge como uma problemática que os alunos ricos enfrentam. Não, eles têm uma grade curricular, português, matemática, física, biologia. Quem tira as melhores notas não são as escolas particulares e algumas escolas públicas, pouquíssimas. Mas querem empurrar a goela abaixo Paulo Freire. Para mim, um dos melhores teóricos, um dos acadêmicos mais tampa da educação brasileira, ele não é brasileiro, mas veio logo criança para cá, que é o professor Pierre. O professor Pierre, ele sim merecia estar nesse lugar, porque sempre se criticou o Brasil, ele tem os piores índices da América do Sul e do mundo, só perdia para a Zâmbia no mundo, eu me lembro, e aqui só perde para o Peru. E o Peru está quase alcançando o Brasil nessa questão, e o Uruguai está nas primeiras colocações, porque o Brasil é o país que mais gasta proporcionalmente em relação ao PIB com a educação. Isso é dados, eu sei que muita gente vai aparecer aqui comentando, revoltado, mas isso são dados, né? O Brasil gasta proporcionalmente mais, porém tem um pior resultado porque existe alunos e não existe estudante. Eu estive lá. Por outro lado, existem alguns profissionais. Eu estagiei na escola, eu vi um professor de física chegando de chinela, pegando o WhatsApp, e eu lá para averiguar o trabalho dele, reclamei com a diretora, reclamei com todo mundo, fui falar com o professor, os alunos falaram para mim que ele não dava aula, fui falar com o professor, ele disse que não forçava os alunos, porque são alunos especiais que trabalham à noite, por isso ele não dava conteúdo, por isso ele não exigia uma nota. Se você é professor de escola pública, você é responsável pela construção dessa nação. Então, se você não dá o seu melhor ali, se o profissional como professor, se o policial, se o gari não dá o seu melhor, se o médico, o enfermeiro, nós somos uma sociedade de fracassados. Porque nós não temos uma polícia de excelência, não temos uma educação de excelência, não temos uma medicina de excelência, o médico vai lá, bate o ponto, né? Enfim, cada um finge que trabalha, ganha o seu e vai para casa. Então isso não vai funcionar. Mas nós temos que ter uma consciência para construir um país melhor. Então, é preciso sim, né? Nós temos aí um lobby de grandes corporações para criticar, porque só mostra as coisas aí do governo, mas eu aconselho você a assistir essa entrevista do ministro da Educação no Morning Show completo, assistir uma entrevista de Paulo Guedes completa, sem edição, que você começa a mudar a sua noção sobre o governo. Porque se você assistir determinados jornais, você vai dizer, pô, esse governo não dura um ano. Mas se você observar o que está sendo feito, existem coisas erradas, existem exageros, existem falas erradas, ignorância por parte do presidente, existe falas inadequadas para um ministro de Estado, eu critico isso, né? Mas também temos que mostrar, nós tivemos 408 mil empregos, o melhor índice dos últimos 5 anos, a menor taxa Selic dos últimos, desde que foi criado o índice, né? Nós temos muita coisa para comemorar, mas você só vê notícia ruim. Então, quando vê essa questão de que a educação estava ruim, de que cortaram o dinheiro da educação, né? Na verdade, a despesa obrigatória não foi cortada, né? O que foi cortado foi as despesas não obrigatórias, merenda é despesa obrigatória. Então, se alguém diz que está cortando merenda, é mentira, certo? O que existe é um contingenciamento devido ao teto de gastos e outros governos também cortaram da educação. Então, fica aqui essa reflexão.
para você. Eu recomendo que você assista esse vídeo. Um abraço, fique com Deus.